A graça e a paz do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Nós estamos no mês de novembro, iniciando um novo ano eclesiástico, e o tema do ano é simplesmente Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E nós vamos aprender muito e vamos ser muito abençoados através da vida do evangelista João, que escreveu para nós este evangelho, e neste evangelho nós vamos ser ministrados durante todo o ano que virá, não é? Até outubro do ano de 2026, nós vamos viver essa palavra, não é? Da beleza, grandeza, majestade de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no texto de João. Nós ainda estamos no capítulo 1, e hoje nós vamos falar do capítulo 1, versículos 19 a 28. Pode colocar, por favor, o texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Pensa João falando, João Batista, né? Falando, não sou, né? Não é não sou. Não sou. Já imagina a cena de João, que era chegado, né? Respondendo àquela comitiva. Então perguntaram: você é o profeta? E ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então lhe respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus queridos, o Evangelho de João começa aí com essa cena, não é? Marcante, de líderes religiosos perguntando para João Batista quem ele é. Esse João é o João Batista. O João apóstolo está escrevendo sobre João Batista, ok? Filho de Isabel, primo de Jesus. A Isabel, que era parenta da Maria. O João o João e Jesus, primos, né? Porque elas eram primas, ok? Então, é desse João Batista que o texto fala. E João Batista, ele é uma das 6 testemunhas que nós temos no Evangelho de João, que dão testemunho sobre Jesus. Então, a gente tem o João Batista, a gente tem Natanael, Pedro, o homem cego que foi curado, Marta, Tomé e o próprio Jesus, que dá testemunho de si mesmo. Então, seriam 7 pessoas testemunhando e evidenciando sobre quem é Jesus. João, ele vai fazer aí um relato de 4 dias da vida de João Batista e de Jesus e dos seus primeiros discípulos. Então, a primeira semana que começa o ministério de Jesus, que vai ser relatado aqui no Evangelho, inicia neste dia, quando João dá testemunho de quem é Jesus. Pode passar. A igreja, assim como João, foi chamada para testemunhar. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos o Cristo.
E aí nós vamos tirar aí desse texto 3 verdades inabaláveis sobre quem é Jesus. Ele é o Cristo a quem nós damos testemunho. Ele é o Cristo a qual nós fomos chamados, escolhidos para testemunhar. O João Batista poderia ter dito que ele era, eu sou primo do Cristo. Ele poderia ter enaltecido a sua pessoa. Eu sou aquele que fui chamado por Deus para batizar. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas ele simplesmente, com toda a veemência, ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E aí a gente precisa lembrar um pouco sobre essa questão de ser o Cristo. Quem é Cristo? Havia entre os judeus a promessa da vinda do Messias, o ungido de Deus, ok? E a tradução para ungido de Deus é a palavra Messias em hebraico e Cristo traduzida para o grego. Então, Messias ou Cristo quer dizer ungido de Deus, ok? Então, algumas versões você vai ler João dizendo, eu não sou o Cristo. Outras versões pode ser que esteja lá, eu não sou o Messias. Mas eles estavam falando de quem? Do ungido de Deus, aquele que foi prometido que viria. E que estabeleceria o seu reino, e que seria o Salvador, e que seria o Senhor. Então, eles estão ali querendo saber se João é esse cara. Se João é o Cristo, né? E aí eles perguntam, quem você é? E essa pergunta era legítima. Você imagina que você é um povo que está esperando a vinda de um Salvador. E tem um cara que o quê? Parece. Lembra. Pode ser que seja. Então não estava errado os caras irem lá perguntar quem ele era. Até aí tudo bem, ok? E o que mais me impressiona é que João parecia, lembrava. Isso traz para nós uma necessidade de que eu e você precisamos nos parecer com Cristo. Olha a responsabilidade que temos de nos parecer com Cristo. E João diz, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto. A gente tem aí revelada a identidade de João. Quem é João? A sua identidade e também a sua missão. Porque ele vai dizer no texto que ele é a voz que clama no deserto. Deixa eu pegar aqui o versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele segue dizendo, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, aí ele cita o texto de Isaías. Ele revela a sua identidade e revela a sua vocação, a sua missão. A gente precisa saber quem nós somos, a gente precisa saber qual o propósito para qual fomos criados. Porque senão a gente não vai dar testemunho do Cristo, a gente vai dar testemunho de nós mesmos. E isso é muito sério. Quando nós nos declaramos cristãos, nós somos chamados a testemunhar sobre Cristo, do Cristo. Então, João sabe exatamente qual é a sua missão, e a sua missão não é apontar para si mesmo, é apontar para Jesus, e ele declara, eu não sou o Cristo, mas preparo o caminho para ele. Estou preparando um caminho para ele. E aí João nos lembra que a fé cristã não é testemunho sobre nós, é sobre Cristo. Irmãos, muitas vezes nós nos perdemos nisso. Nós queremos falar da nossa experiência, da nossa situação, da nossa capacidade, das nossas habilidades, do nosso ministério, do nosso chamado, e nós não apresentamos
Cristo. O papel do discípulo é indicar e revelar quem é Jesus. E o nosso testemunho não pode ser sobre nossas conquistas espirituais, mas sobre o Senhor que veio ao mundo. E aí, voltando um pouco na questão da identidade, esse é um ponto que nós precisamos parar e pensar. Porque nós vivemos dias em que as pessoas não têm dificuldade de saber até qual é o seu sexo. Imagina quem verdadeiramente elas são. Nós precisamos ter muito definido a nossa identidade. E o diabo vem para roubar, distorcer, forjar, inverter, manchar a nossa identidade. Então, nós temos pessoas extremamente com dificuldades em se aceitar, não se aceitam, às vezes, fisicamente, como são, né? As suas coisas, como fala, cabelo, corpo, cor, nariz, boca. Aí a gente vê centenas de milhares de cirurgias plásticas para a pessoa buscar uma identidade. Não é essa a cara que eu quero ter, não é esse o corpo que eu quero ter. Irmãos, é tão forte isso, que a gente às vezes pensa em mudança de rosto, mas a gente tem cirurgias plásticas até para órgãos genitais, porque as pessoas não se aceitam. E não estou falando de mudança de sexo, não. Estou falando de mulher que quer ajeitar e de homem que quer consertar ou piorar. Então, o negócio é profundo, é sério, para você ver onde chega a loucura da mente humana. Entendeu? É sério. E isso dá dinheiro para quem faz, né? Não é meu caso, que eu não sou cirurgiã. Mas para quem faz, meu filho, rende dinheiro, porque o povo está sempre descontente com a sua identidade. E eu só estou falando da identidade física. E quando a gente pensa na questão emocional e espiritual, existem outras tantas possibilidades de dificuldades, de problemas. Nós começamos a buscar a nossa identidade nas pessoas que estão à nossa volta. Só que essas pessoas são tão problemáticas quanto eu. Têm tantas limitações quanto eu. Tantos problemas, dificuldades, pecados, erros, como eu. Então, se eu busco a minha identidade numa pessoa famosa, sei lá, que seja, dependo de dinheiro para ser igual a ela, né, gente? Aí não dá, né? Aí já prejudicou, aí traumatizou. Então, a nossa identidade, ela precisa ser buscada no Senhor. Aquela palavra lá no Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança dele. E se eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou maravilhosa. Desculpa, mundo. Entendeu? Desculpa, mundo. Eu sou maravilhosa. Porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, nós precisamos superar essa questão da identidade. Nós precisamos superar. E precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor. E o diabo não pode ter espaço para atacar quem nós somos. Eu sou Kelly, salva, remida pelo sangue de Jesus, criada à imagem e semelhança do Pai, amada do Pai. A Bíblia diz que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais vai me abandonar. Então, se eu já fui abandonada na vida, porque muitas pessoas foram, e isso dói muito, mas o Senhor cura isso, porque Ele não abandona os seus filhos. Então, irmãos, é um outro tema que a gente precisa falar, estudar e buscar no Senhor. Mas eu quero deixar isso para você essa noite. Saiba quem você é no Senhor. O inimigo vai sempre trabalhar para colocar: eu sou pecador, eu sou sujo, eu não mereço, eu sou pior que o fulano, eu sou pior que Beltrano, mas o Senhor nos trouxe graça, perdão, misericórdia e nos prometeu, né, que nós seríamos novas criaturas a partir do momento que nós recebêssemos o Cristo. E é isso que nós não podemos esquecer, quem nós somos
em Cristo. E quem nós somos em Cristo faz toda a diferença para que a gente seja essa voz que anuncia Jesus, não é? O nosso testemunho não é sobre as nossas experiências, mas sobre Jesus. E as nossas experiências, quando passam por Jesus, testemunham de quem Ele é na nossa vida. Amém? Nós somos ponte, não somos o destino da mensagem. Nós somos voz, nós não somos a mensagem é Ele. A glória, então, é dele e não nossa. Então, toda vez que nós falamos, que nós servimos, que nós ministramos na casa do Senhor, nós precisamos apontar para Cristo e não para nós mesmos. Isso tem que ser uma reflexão diária. Estou servindo na casa do Senhor, seja através de uma mensagem, através de uma canção, através de uma decoração, através de um equipamento eletrônico, seja no estacionamento, eu estou servindo para apontar Cristo e não para a vanglória própria. Nós estamos aqui para testemunhar o Cristo. João também nos ensina no texto, versículo 24 a 26, que ele é o Cristo, pode passar, que o mundo não conhece. Depois que João fala sobre ele, não é? Dizendo que ele não é o Messias, que ele não é o Cristo, que ele não é Elias, ele não é o profeta, que ele é a voz que clama no deserto. Ele vai dizer para esses homens que estavam ali com ele, versículos 24 a 26, o seguinte. Vou ler o 25. E perguntaram a João, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E aí João diz, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Em outras versões vão dizer que ele vem depois de mim, mas já existia antes de mim, porque ele é eterno. Então ele é o Cristo que o mundo não conhece. Aí você pode pensar, Kelly, mas coitado daqueles caras, eles estavam ali, sabia? Pode ser qualquer um, Messias. Lembra quando Isabel estava grávida e Maria vai até a sua casa, também grávida, vai encontrar com sua prima Isabel. O que acontece naquele encontro? Pode colocar para mim Lucas 1, 41 a 43. Olha que coisa linda. Lucas 1, 41 a 43. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, o João Batista, lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Isabel soube que ele era o Cristo. Em Lucas 1, 2, do 22 até o 32, nós vamos ter o relato de Simeão. Coloca para mim 2, do 22 ao 32. Talvez eu não leia todo, mas só para a gente entender a história. Jesus é levado ao templo para ser apresentado. Ao passar dos dias da purificação, vou ler bem rapidinho no velocidade máxima, para a gente não perder tempo. Olha lá, mas é bom os irmãos lembrarem. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Levou Jesus ao templo. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhas. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo.
movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Queridos, Simeão viu o Cristo. Simeão entendeu que Jesus, que aquela criança, aquele bebê era o Cristo. E aí, na sequência, no 36, Lucas 2, 36, nós temos outra pessoa. E aí eu estou citando só esses aqui, de quando Jesus nem era grande homem, era bebezinho. Olha lá, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor. Aonde que eu vou? Era só até o 38. Cadê o 38? Volta para mim, por favor. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana também reconheceu Jesus como o Cristo. Ele é o Cristo que o mundo não conhece. Aqueles que estavam lá estavam sofrendo de uma cegueira espiritual. João está falando e revelando ali a cegueira espiritual de Israel. Mas não é verdade que ainda hoje nós vivemos no meio de muita cegueira espiritual, onde as pessoas estão ali convivendo com a ideia de Jesus, mas não o conhecem de fato. Nós temos religião, nós temos tradição, nós temos cultura cristã, mas falta revelação, arrependimento e relacionamento. Cristo pode estar perto, mas não ser reconhecido. E aí, queridos, o nosso testemunho existe para dar luz a esses olhos, para abrir os olhos das pessoas. O nosso testemunho existe para apontar o Cristo a quem ainda não enxerga. É para isso que nós estamos aqui. João diz: no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Jesus já tinha ido no templo quantas vezes? Já tinha cruzado com esses homens quantas vezes? Mas ele não era conhecido por eles, não é? Jesus estava ali, perto, mas era ignorado pelos líderes religiosos. E a gente sabe que isso ainda acontece. Muitos conhecem sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Temos informação, mas não temos revelação. As pessoas têm informação sobre Jesus, mas não revelação. Tem religiosidade, mas não tem relacionamento com Jesus. Até falam no nome de Jesus, até reconhecem que ele é o Filho de Deus, mas não se relacionam com ele. Não se relacionam com ele. Então, não o conhecem. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente o recebe na nossa vida como Senhor e Salvador e a gente se relaciona com ele desta maneira. E por fim, ele é o Cristo de quem não somos dignos. Versículo 27, João vai falar: ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Muito bem. Desamarrar as sandálias de alguém
era o serviço mais baixo de um escravo, né? Pensa que o povo andava no pó, né? Não tinha asfalto, não tinha calçada, era na terra. O pezinho, a gente que usa sapato, quando tira do pé, né, meu querido? Já pensa, né? Gente, vocês trabalham com público? Que alguém trabalha com público? Atendimento ao público? Vamos para o céu mais na frente, né? Que os outros, brincadeira. Aí chega aquela pessoa, aquele humano, 10 horas da manhã, numa carniça, num fedor. Irmãos, outro dia eu atendi um cara, eu atendi ele assim, ó. Não tinha condições. Eu passava a mão no álcool gel e cheirava. Passava a mão no álcool gel e cheirava. Uma carniça. A minha vontade é falar assim, meu querido, tchau. Vai lavar esse pé, vai tomar um banho, pelo amor de Deus. Vontade de dar um desodorante de presente, um chulé, como é que chama? Tênis, pé, baruel, né? Gente, não dá. Eu estava com nojo de pegar o RG do homem. Quem dirá o pé? Quem dirá o pé da criatura? Olha, se tem um povo também que vai para o céu, é manicure. Porque, olha, para pegar no pé do povo, que o povo fica um ano, quando chega no Natal, agora é a hora que o povo vai na manicure para fazer o pé. Um ano que se passou. Aí você vê a tragédia. E João está falando que ele não era digno de pôr a mão no pé desse homem. Às vezes a gente não quer pegar nem na mão, né, irmão? Quem dirá no pé? Vamos ser sinceros. Fala sério. Tem gente que te dá a mão, você já vai com medo, né? Oh, meu Deus do céu, oh Jesus. E quem dirá o pé? E aí João se coloca nessa posição. Menos que um escravo. Indigno. Nós não somos dignos desse Cristo. Essa é a verdade. E essa palavra de João, essa postura de João, traz para nós algumas coisas sobre quem nós somos e quem Cristo é. Revela para nós a santidade e a grandeza absoluta de Cristo. Absoluta, total. A humildade de quem o conhece de verdade. Porque se eu sei, lembra da minha identidade, eu sei quem eu sou. E eu sei quem é o Cristo. Como é que eu vou me comportar diante dele? Eu vou tratar ele como meu garçom? Você tem que fazer para mim, Jesus? Em nome de Jesus, faz isso, faz aquilo? Eu vou tratar ele como meu colega? Que hoje eu falo, amanhã eu não falo? Hoje eu estou de boa com Jesus, amanhã eu estou de mal com Jesus? Hoje não, Jesus, que eu não estou boa. Quem nunca? Humildade de quem o conhece de verdade. João revela a nossa pequenez diante da glória do Senhor, da glória do Salvador. A postura de humildade necessária para quem anuncia o Evangelho. Se eu não sei quem eu sou e não tenho essa postura de humildade, não adianta que eu não vou apresentar o Evangelho como ele verdadeiramente é. Eu posso até apresentar um evangelho de prosperidade em tudo, de troca, né? Dá isso para Deus, que Deus dá isso para você. Então, quando a gente vê algumas formas de apresentar o evangelho que se distanciam da cruz, a gente começa a entender que essas pessoas não entenderam quem elas são e quem é o Cristo. Porque se esse Cristo, que é grande, que é poderoso, que é santo, absolutamente grande, foi capaz de lavar os pés dos discípulos, lembra lá na frente? Foi capaz de morrer numa cruz por mim. Como é que eu não posso ser humilde diante desse Cristo e diante dos meus irmãos? Como é que eu não posso viver
nessa postura de humildade no reino de Deus. Quanto mais alto nós vemos Cristo, mais baixo nós nos colocamos diante dele e melhor nós o servimos. Se não for assim, irmãos, essa conta não fecha. Se eu me engrandecer, eu não vou servir do jeito que tem que ser. Às vezes nós deixamos de ganhar pessoas para Cristo, porque as pessoas não enxergam em nós alguém que se submete ao Cristo. Alguém que honra o Cristo. Quanto maior for a visão que nós temos de Cristo, mais humilde será o nosso coração, mais puro será o nosso serviço e mais ardente será o nosso testemunho. Nós precisamos buscar isso, meus queridos. Eu não sou digna desse Cristo. Eu não sou digna desse Jesus. Eu me relaciono com Ele porque Ele me ama. Porque Ele quer se relacionar comigo. Porque Ele me acolhe, porque Ele me perdoa, porque Ele me livra, porque Ele me protege, porque Ele me ouve. Mas é Ele que quer. Não sou eu que comando. Às vezes você quer tratar Jesus igual você trata seu marido, sua mulher, seu filho. Não fala comigo que eu não estou boa hoje. Não estou ouvindo nada. Porque às vezes as meninas vinham falar comigo e falavam assim, não estou ouvindo nada. Acabei de chegar do serviço, não estou escutando nada. As palavras estão passando aqui na frente, ó, porque eu preciso, acalmar a mente. E às vezes a gente está falando assim com Jesus. Jesus está falando, você, não, Jesus, agora estou agitada, pai. Estou agitada, Jesus, não estou podendo ouvir. Irmãos, eu estou mentindo? Eu estou fazendo teatro aqui? Não, eu estou falando a verdade, não estou? Ou vocês nunca fizeram isso com Jesus? Só eu. Nunca disfarçou? Jesus está falando, você está disfarçando. Não é comigo essa palavra, não. Isso aí é com outra pessoa. Isso aí nem é para mim. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui para ouvir essas coisas. Não sei nem porque eu estou lendo esse texto, nem é para mim. A gente disfarça. Queridos, nós não somos dignos. Nós somos amados, resgatados pelo Senhor. E isso faz de nós alguém muito precioso. A palavra de Deus diz que nós somos menina dos olhos do Senhor. Primeira coisa que acontece quando vem alguma coisa, a gente protege os nossos olhos, não é isso? Fecha o olho, pisca. Então imagina a delicadeza com que a gente cuida das nossas meninas dos olhos, essas bolotas aqui, é o cuidado que o Senhor tem, a comparação que Ele faz. Olha como eu cuido de vocês, como eu tenho cuidado, como eu protejo, como eu me preocupo. Vocês são delicados, vocês são frágeis. Nós somos frágeis, irmãos. Por isso que a gente às vezes não consegue ser humilde, não consegue ser pequeno, não consegue ser santo, porque a gente é frágil. Mas o Senhor cuida de nós. Mas a gente tem que saber o nosso lugar, quem nós somos. Nós somos amados, somos preciosos do Senhor, mas Ele está aqui em cima e nós estamos aqui embaixo. Essa é a verdade. E a gente tem que saber o nosso lugar. Tem coisa mais feia do que você chegar num lugar e querer tomar o lugar de outro que não é teu? Quer sentar na cabeceira da mesa, né? Às vezes não tem isso. A gente tem que saber o nosso lugar. E quando a gente sabe o nosso lugar, a gente tem o nosso coração humilde, o nosso serviço puro, porque não é por interesse, não é para me aparecer, não é para ganhar nada em troca, não é para ser visto. E a gente tem um testemunho que arde e que fala, né? Olha o poder e a força do testemunho de João. Assim nós devemos buscar também. Então, para a gente encerrar, meus queridos, João 1, do 19 ao 28, nos lembra que testemunhamos sobre Cristo e não sobre nós.
que o mundo precisa conhecer Jesus, conhecer o Cristo, e que ele é digno de toda reverência. Ele é digno de toda reverência. Que a nossa vida seja como a de João, que a gente seja uma voz que aponta para a luz, que é Jesus. Que a gente possa ter nos nossos lábios, não é? Os nossos lábios prontos para testemunhar, os nossos olhos prontos para reconhecer o Cristo e os nossos corações abertos para servir a Cristo com humildade. Jesus é o Cristo revelado, a quem nós damos testemunho. Ele é aquele que o mundo não conhece e é aquele de quem nós não somos dignos, mas que ele é digno de toda a honra.